Paz do Senhor, Déboras, paz do Senhor, irmãos, irmãs. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esse sol que brilha sobre as nossas vidas, por essa oportunidade maravilhosa que o Espírito Santo de Deus nos dá de ter oportunidade, de glorificar e exaltar o santo nome do Senhor por mais um dia de sol, um dia de bênção, um dia que Ele nos dá ainda em cima desta terra, para que nós possamos usar o nosso tempo aqui ainda, para podermos fazer a santa e gloriosa obra do Senhor. Se estamos aqui, é porque não estamos prontos. E enquanto não estamos prontos, somos útil a Deus, que possamos ser útil ao nosso Deus em tudo quanto formos fazer nas nossas vidas, seja para a glória e para a honra do nosso Senhor. Eu gostaria de deixar aqui no livro de Atos, louvado seja Deus, aleluias, no livro de Atos, no capítulo 9, amém? A santa palavra do meio-dia, Estamos quase aí chegando ao meio-dia, como nosso Deus tem nos ensinado. A santa palavra dele é boa, agradável. A oração do meio-dia. Louvado seja Deus, aleluias. Diz assim no Atos de número 9, Atos 9. A conversão de Saulo. Louvado seja Deus. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso ache alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, entrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por essa santa e gloriosa palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus, assim como foi revelada a nosso irmão Saulo. Nós sabemos bem a história de Saulo, que era um perseguidor da palavra de Deus. Ele perseguia os discípulos de Deus, ele perseguia aqueles que glorificavam a Deus, ele perseguia aquele que buscava a santa presença do Senhor, ele perseguia crianças, mulheres, homens, anciões. Para ele não tinha condições alheias à vontade dele. Ele queria prender aquele que era contra os seus princípios, contra os princípios que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Era um homem muito estudado, era um homem que estudou ali aos pés de Gamaliel, um professor da época da lei, que ninguém se comparava a Gamaliel, e ele aprendeu a lei ali, com aquele professor. Era um homem muito entendido, Saulo, mas entendido da lei, entendido das coisas de homem, Ele entendia que ele tinha que prender, ele entendia que ele tinha que açoitar, ele entendia que ele tinha que matar, tudo em nome da lei. Mas nós vemos que, contudo,
que Saulo tinha aprendido ali nos pés de Gamaliel, era tudo em vão aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pelo nome da lei ele matava, ele perseguia, ele prendia. Ele não entendia o porquê que os nossos irmãos glorificavam a Deus, ele não entendia por que os nossos irmãos eram batizados no Espírito Santo. Ele não entendia, né? Porque não era somente Saulo, mas toda uma comitiva estava indo ali para Damasco. Ele pediu uma carta, né? Ele pediu no 2 assim, ó. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Então ele pede essa carta e ele vai com essa ordem, né, de que todos que achassem pelo caminho ou nas sinagogas de Damasco, ele prendesse, ele matasse. Ele tinha ordem para matar, ele tinha ordem para prender, ele tinha ordem para açoitar, tanto crianças como jovens, como idosos. Para ele não fazia de conta quem ele encontrasse no caminho. Ele tinha essa ordem, ele tinha essa fúria, ele tinha essa raiva. E ele queria prender, ele queria açoitar. Mas ele não entendia o que ele estava fazendo. Faltava a graça para ele, né? Ele tinha somente a lei, como a palavra nos falou ali no domingo, pelo Espírito Santo de Deus. E hoje Deus vem novamente falando que nós não temos que estar preso somente na lei, porque a lei ela açoita, a lei ela machuca, a lei ela prende, a lei ela condena. Hoje condenamos com a nossa língua, condenamos com as nossas defamações, condenamos porque não entendemos certas coisas, então nós achamos no direito de condenar, nós achamos no direito de açoitar, nós achamos no direito de caluniar. Saulo, em toda a sua, não sabedoria, mas em todo o seu entendimento, porque ele não tinha sabedoria. Se ele tivesse sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele não faria tal coisa. Então, ele ali no seu entendimento, no seu aprendizado ali pelos homens da lei, ele se achava no direito, né? E ele se sentia ameaçado também, né? No primeiro versículo diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e disse, eu vou matar, eu vou açoitar, porque é assim que a gente faz quando a gente não entende o trabalhar do nosso Deus, né? Quando a gente insiste em olhar somente com os olhos da carne ou somente com os olhos na lei, revestidos da lei. Saulo era um homem revestido da lei, mas faltava para ele a graça do Espírito Santo de Deus, faltava para ele a conversão. Que lindo, né? É muito lindo isso, porque muitas vezes nós nos enchemos apenas do conhecimento, nos enchemos apenas da lei, porque Jesus ele não veio revogar nada, ele veio cumprir, né? Glória a Deus, aleluias. E ele se acha nesse direito, ele pede cartas e ele fala, quem eu encontrar pelo caminho, já era. Mas ele não imaginava que naquele dia ele ia encontrar alguém muito especial no caminho. Alguém que ensinaria para ele que não basta apenas a lei, tem que ter a graça. Porque sem a graça nós nos tornamos religiosos. E a religião, ela tem o poder de matar, ela tem o poder de destruir, ela tem o poder de guerra, ela tem o poder de destruição, ela tem o poder de açoite. Ela tem todo esse poder. E no mundo a gente vê muito isso, né? Porque falta a graça.
do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Saulo, quando ele é convertido pela graça, ele diz, só a lei ela mata, mas a graça, crescei na graça e no conhecimento. Depois ele entende isso na sua conversão, que somente a lei ela é uma destruidora. Mas se unirmos a graça com o conhecimento com a graça, acontece nesses dois codimentos aí, graça e lei, acontece aí a conversão. Tem que ter os dois. Tem que ter o conhecimento e tem que ter a graça. Porque aí ela se tornam dois codimentos, se unem e o Espírito Santo de Deus nos convence que só a lei não é o bastante para nós vermos a glória de Deus. Só a lei não é o suficiente. Isso, a lei sozinha, ela também, eu entendo que ela também, eu entendo não, a palavra nos ensina que ela também, ela nos enche de muito achismo. Somente a lei na nossa vida. Somente a lei. Lei e conhecimento é a mesma coisa. Ela nos enche de muito achismo. Nós passamos a nos achar muito. Nos achar entendido, nos achar que sabemos, nos achar que a gente acha que pode ferir, a gente acha que pode matar, a gente acha que pode açoitar, a gente acha, até que um dia a gente tem um encontro com Jesus. E Saulo teve esse encontro maravilhoso. No 3 diz assim, seguindo ele estrada fora, andando estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, nós vemos que ele estava andando estrada fora, fazendo o que achava que tinha que ser feito. Olha o achismo aí de novo. Achando que podia chegar em Damasco, ele nem queria chegar em Damasco, ele já queria encontrar pelo caminho afora, e dali ele já ia prendendo, dali ele já ia açoitando, dali ele já ia ferindo mulheres, anciões, homens, que ele encontrasse, que proclamasse o nome de Jesus, que tivesse a graça, não ia escapar dele, não. Ele parecia um leão feroz. Mas, de repente, caminho afora, ele encontra uma pessoa muito especial. Uma pessoa que, diz aqui no versículo 3, que subitamente cai sobre ele uma luz do céu ao seu redor. E quando essa luz cai do céu, essa luz vem do céu, essa luz vem do céu ali subitamente, ela brilha tanto, porque o brilho de Jesus é infinitamente maior do que o brilho do sol. Ninguém consegue levantar os olhos e ficar olhando para o sol. Levanta os olhos ao sol do meio-dia para você ver, ou eu, se nós nos cegamos na hora, não tem como olhar para o brilho nem do sol. Você imagina olhar para o brilho da face dourada, aleluias, do nosso Salvador. Oh, papai, é lindo demais. Ninguém subsiste. E aquele que achava muito cai por terra, diz a palavra do Senhor. Veio ali subitamente uma luz do céu, no 3, brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ele cai por terra, né? Deu-lhe ali um mal súbito nele ali, de ver aquela luz brilhante, que ele cai por terra. E quando ele cai por terra do cavalo, que ele estava montado, ele não estava a pé. Ele cai por terra ali, seus companheiros, suas comitivas que iam atrás também, para matar, para açoitar, para prender, fica também atônitos ali atrás, não consegue passar para frente, fica atrás. Só que ao mesmo tempo que ele cai por terra, ele ouve uma voz. E essa voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você está me perseguindo? O que eu fiz contra você? O que eu fiz contra a sua vida e contra a vida dessa comitiva que está atrás de você para me perseguir, para me matar, para me prender, para me açoitar? O que eu fiz contra você? E no 5 ele perguntou, quem és tu, Senhor? Oxe, nem te conhecer, eu te conheço. Quem és tu?
que me fez cair do cavalo? Quem és tu que me jogou por terra? Quem és tu que me lançou fora da minha soberba, do meu orgulho, do meu achismo? Quem és tu que me faz lamber o chão? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Você está me perseguindo, Saulo. Você está me açoitando, Saulo. Você está me ferindo, Saulo. Você está me prendendo, por quê? Por que você está fazendo tal coisa comigo? Porque você conhece somente a lei. Você vive e pratica somente a lei. Você não é convertido. Você precisa da minha graça. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Se você tivesse entendimento, Saulo, você não me perseguia. Se você tivesse entendimento, você não falaria tais coisas. Se você tivesse entendimento, você não praticaria tais ações. Se você tivesse o entendimento, Saulo, você estava glorificando e exaltando o meu santo nome. Você não estava me perseguindo. Você não estava me traindo, Saulo. Porque quando você me persegue, você me trai. Você, Saulo, precisa se converter. Você precisa ter o conhecimento, mas também precisa ter a graça, Saulo. Porque somente a lei, ela mata. Você precisa do conhecimento e eu sou a luz que veio até você trazendo o conhecimento para você, a graça. Você só a conhece, mas você não tem a essência da graça para entender as coisas. E somente a essência da graça, o poder da graça do Espírito Santo de Deus, para nos revelar o profundo e o oculto de Deus. A lei não tem esse poder. O conhecimento não tem esse poder. Ele fica manco sem a graça, incompleto sem a graça. Por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você fala mal de mim, Saulo? Por que você me fere, Saulo? Ele não entendia que perseguindo a igreja de Cristo, que eram seus discípulos, seus apóstolos, aqueles que se convertiam diante de Deus, se convertiam diante o conhecimento, mas também a graça os visitaria com poder e glória. Estava perseguindo Jesus. Você me persegue, Saulo. Você me prende, você me traz, você me vende, Saulo. E no versículo 6 ele diz: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Vê no versículo 6, meus irmãos, o Senhor dizendo: levanta daí, levanta, limpa essa terra aí do seu rosto, entra na cidade, que ali vão dizer o que te convém fazer. Ali, a partir daquele momento, meus irmãos, minhas irmãs, e aonde chegar a santa palavra de Deus, a partir daquele momento ele não era mais guiado pela vontade dele, porque outrora, antes dele cair do cavalo, ele agia segundo a vontade dele. Eu mato, eu destruo, eu xingo, eu calunio, eu prendo, seja anciões, seja crianças, seja mulheres, seja homens. Quem tiver falando nesse nome vai morrer. Mas no versículo 6, o Senhor já diz para ele: levanta daí, entra na cidade, que lá vão dizer o que te convém fazer. Quando ele já levanta outra pessoa. Ele já levanta sabendo que ele não é mais o mesmo. Ele já levanta sabendo que ele não pode fazer mais as barbárias que ele estava fazendo. Que ele não pode mais falar as barbárias que ele estava falando. Que ele não pode mais caluniar, que ele não pode mais mentir, que ele não pode mais andar errante. Agora ele já tem a graça, ele nem sabe, mas a graça o visitou. E 99% da nossa vida nós temos que cair.
cair do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso achismo, da lei que nós vivemos 50, 70, 80, 90 anos, e levantar e dizer, meu Deus, agora o Senhor é que vai dizer o que eu tenho que fazer. O Senhor é que vai caminhar os meus pés na sua divina e gloriosa luz. Eu não ando mais pela lei, eu não ando mais pelos meus conhecimentos. Ainda que eu tenha estudado aos pés dos melhores professores, o Senhor diz, isso não vale se não tiver a graça. Tem que ter a graça. Tem que essa luz brilhar e nos derrubar do nosso cavalo chamado conhecimento. Uma sabedoria inútil se não tiver a graça. E o Senhor diz, levanta daí que agora você não vai mais fazer o que você quer. E no versículo 7 diz, e os seus companheiros de viagem passaram emudecidos, ouvindo a voz. Eles também ouviram a voz, mas ficaram mudinho. Porque diante de Jesus nós temos que ficar mudinho. Quietinho. Não temos palavras, não temos argumentos diante de Jesus. Que argumento que aqueles da comitiva tinha? Que argumento o Saulo tinha para falar com Jesus? Não tinha argumento nenhum. No 8 diz, e se levantou o Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Você vê, meus irmãos, minhas irmãs? Quando Jesus derruba nós do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso achismo, como Saulo aqui, do seu conhecimento, quando ele levanta ali, ele já, além dele não saber o que fazer mais, ele também estava cego de ambos os olhos. Aquela luz cegou ele momentaneamente. E Deus faz questão, irmãos, de nos cegar, sabe por quê? Porque Ele quer abrir nossos olhos novamente. Ele quer fechar nossos olhos para aquela sabedoria tola que nós tínhamos, para aquele achismo tolo, aquele orgulho tolo, aquela soberba tola, aquela grandeza tola. Eu estou acima de tudo e de todos, no meu conhecimento. E ele sai dali cego, porque o Senhor falou, você vai sair daqui cego, porque agora você vai ver o que eu tenho para mostrar para você. Enquanto Deus não deixar nós ceguinho, nós vamos continuar vendo aquelas coisas que achamos que faz efeito em nós e não faz. Achamos que podemos, achamos que temos, achamos que vamos, achamos que isso, achamos que aquilo, até encontrarmos com a divina luz chamada Jesus Cristo de Nazaré. Além dele nos jogar por terra, ele também fecha nossos olhos para aquelas coisas que nós achamos que era certa e vai abri-los para as coisas maravilhosas, gloriosas, benditas, que ele quer mostrar para nós. E aí, no momento, nós temos que ser guiados pelas mãos de outros. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós que achamos que podia tudo, eu vou, eu volto, eu faço, eu monto, eu desmonto, eu mando, eu desmando. Agora temos que ser guiados por outras mãos. Isso é maravilhoso. Que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Que essa divina luz apareça para nós na nossa caminhada quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário ele apareça para nós, derruba nós do cavalo, joga nós por terra, cega nosso achismo, nossa intolerância e nos leva novamente a olhar com seu santo e glorioso olhar. No 9 diz, esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu nem bebeu. Você já pensou? Eu tenho certeza que nosso irmão Saulo, ele não tinha nem fome nem sede, porque ele estava extasiado. Estava extasiado, irmãos. Cheio da presença e da glória de Deus. Cheio da graça de Deus, que nem fome nem sede ele teve. Ele estava ali meditando quem ele era e quem ele estava agora. E é assim que nós ficamos, extasiado diante as obras gloriosas que nosso Deus faz. Receba essa palavra onde você estiver, medita nela. Não vamos apenas ouvir, porque não vai adiantar. Porque no livro de Mateus ele diz, não seja apenas ouvinte, mas pratique essa palavra. E diz, Senhor, eu preciso ser jogado por terra. Eu preciso ficar cego 3 dias para poder voltar a ver como o Senhor quer que eu veja. Aí é cada um de nós que nos examina. Porque ele também diz, examina o homem a si mesmo. Que eu e você possamos examinar as nossas vidas. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré,
Nós, na tua santa e gloriosa presença, ouvimos a tua santa e gloriosa palavra. Veio de encontro à minha alma, veio de encontro ao meu coração, ao meu corpo e ao meu espírito. Senhor Jesus, a oração do meio-dia, o Senhor possa nos encontrar, Senhor, nessa caminhada que nós estamos fazendo. Como o Senhor Deus encontrou Saulo, Senhor, a estrada fora, o Senhor também nos encontra todos os dias. Todos os dias temos que ter um encontro glorioso e maravilhoso com o Senhor. Todos os dias, ó Deus, temos que nos converter. Meu Deus, converter não as leis, Senhor, mas converter, Senhor, no conhecimento e na santa e gloriosa graça, para que possamos, Senhor Deus, ter os nossos olhos abertos, Pai. Que o Senhor possa nos encontrar na estrada da vida e, se for necessário, derribar-nos por terra. Se for necessário, deixar-nos cego 3 dias sem comer e sem beber. Mas o importante, Jesus querido, é estarmos, ó Deus, na sua santa e gloriosa luz. E quando abrimos nossos olhos, ver que tudo que estávamos vendo, tudo que estávamos achando era, Senhor, tudo coisas de homens e para homens, Pai. Que esse encontro esteja em nós e para nós, Senhor Jesus. E todos os dias, Senhor, possamos ser encontrados. E todo dia, Senhor Deus, possamos ser convertidos, Senhor, não a um sistema chamado mundo, mas a tua santa e gloriosa palavra. Pai, alcança aquele que está enfermo, alcança aquele que está cego de si mesmo, alcança aquele que pela estrada da vida, Senhor, está andando, Senhor, não na tua santa e divina luz, mas segundo o nosso achismo. Alcança-nos, Senhor, pelo teu poder e a tua glória. Alcança aqueles que estão nas UTIs, alcança aqueles que estão no centro cirúrgico, alcança aqueles, Senhor, que ouviram a palavra para você não dar mais. Mas a última palavra ainda está no Senhor e estará até o último dia, Senhor, da humanidade sobre esta terra. Que haja conversão nos corações endurecidos, que haja conversão nos corações, Senhor, que estão se achando, que haja conversão no meu e em todos os corações onde essa santa palavra chegar. Guarda-nos do homem mau, guarda-nos do homem violento, guarda-nos, ó Deus, daquele que ama a maldade, guarda-nos, Deus, daquele que ama mentira, guarda-nos, ó Deus, daquele que ama, Senhor Deus, andar segundo os seus próprios desejos, meu Pai. Somente o Senhor pode nos guardar e nos livrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. E aonde chegar essa santa palavra no presídio, Senhor Deus, no quarto escuro da depressão, possa, Senhor Deus, essa divina e gloriosa luz brilhar, Pai. Nós oramos crendo, Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Nos guarda, ó Deus, do mal do meio-dia, das ciladas do inimigo, da cilada das obras malignas, da macumbaria, da feitiçaria, daquele que nos olha, Senhor, com um olhar maligno, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e que essa divina luz venha sobre nós do céu, não somente hoje, mas todos os dias. Nós oramos crendo, te agradecemos para todo sempre. E aonde você estiver, aonde eu estiver, levanta as suas mãos, coloque sobre a sua cabeça e diz: Senhor, eu recebo para a glória e a honra do teu nome. Um jardim de borboletas para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua infinita misericórdia. Amém. Shalom, Adonai.